Oi turma, como vocês estão? Tudo bem? Professor Luiz, aula de filosofia hoje e a gente vai ver sobre um filósofo chamado John Locke, certo? Ver nossas dicas de estudo, procurar um lugar calmo, silencioso, tranquilo, onde você não tenha perturbações, fone de ouvido, deixar todo o seu material próximo a você, livro, caderno, borracha, lápis, caneta e vamos para a aula. Filosofia, oitavo ano, John Locke. John Locke, 1632 a 1704, foi um filósofo inglês, um dos mais importantes filósofos do empirismo. Exerceu grande influência sobre vários filósofos de sua época, entre eles o George Berkeley e David Hume. Seus discípulos, francês Et Condillac, usou sua teoria empírica para criar a metafísica no século seguinte. Como representante do individualismo liberal, defendeu a monarquia constitucional e representativa, que foi a forma de governo estabelecida na Inglaterra depois da Revolução de 1688. John Locke foi filósofo inglês, um dos mais importantes filósofos do empirismo, e exerceu grande influência sobre vários filósofos de sua época, entre eles o George Berkeley e David Hume, como a gente falou. Repetir o slide para lembrar a gente que David Hume, né, ele foi um dos criadores, né, da metafísica, né, e a metafísica ela fala que é a ciência que dá origem a todas as outras ciências, né. Então o George Berkeley e David Hume, né, foram um dos influenciadores, né, a partir das ideias empíricas, né, do John Locke, e desenvolveram todo esse processo de criação da metafísica, né. Então aqui também fala que ele era representante do individualismo liberal, né, defendeu a monarquia constitucional e representativa, que foi a forma de governo estabelecida na Inglaterra, né. Então ele era o filósofo, né, que era a favor da monarquia. Nasceu em Winton, Somerset, Inglaterra, no dia 29 de agosto de 1632. Era filho de um pequeno proprietário de terras que serviu como capitão de cavalaria. Estudou filosofia, medicina, ciências naturais na Universidade de Oxford, onde depois lecionou filosofia, retórica e grego. Estudou as obras de Francis Bacon e René Descartes. Em 1683, Locke muda-se para a Holanda e só retorna à Inglaterra em 1688, após o restabelecimento do protestantismo e a subida, né, ao trono de Guilherme, príncipe de Orange. Em 1695, foi nomeado membro do parlamento pernambucano no cargo até 1700. John Locke faleceu em Harmon, na Inglaterra, no dia 28 de outubro de 1704. Então, gente, o John Locke, né, ele foi o responsável pela grande, né, a grande chegada do individualismo liberal, né, e ele exerceu influência sobre os outros filósofos, né, e as suas ideias revolucionárias, né, tinham base na condição do liberalismo da Revolução de 1688. Locke defendia a liberdade intelectual e a tolerância. Foi precursor de muitas ideias liberais que só floresceram durante o Iluminismo, né? Foi aquela parte lá que as pessoas estavam cansadas já daquela coisa do pré-socrático, né? Que trouxe a religião junto com isso, com eles, né? E o Iluminismo, ele tinha vários tipos de filósofos, cientistas, e como o nome já diz, né, foi a época da iluminação, né, onde as pessoas deixaram de acreditar nas coisas que eram improváveis, irreais, né, e começaram a querer provas
da existência das coisas, né? Então começaram a duvidar da igreja e que deu toda aquela confusão lá e que os cientistas eram perseguidos, muitos dos seus livros escritos que eram importantíssimos eram barrados, não podiam ser publicados porque as ideias eram muito contraditórias às ideias das formas de governo que seguiam geralmente os padrões da igreja e tudo isso, né? Então ele diz assim, ó, só floresceram durante o Iluminismo francês no século XVII. Locke criou a teoria de direito divino, né, dos reis, formulada pelo filósofo Thomas Hobbes. Né? Então ele achava assim que os reis, né, ele falava, ele não achava, ele simplesmente criou isso, e os reis ele falava que deveriam ser tratados como se fossem divindades, né, como se fosse o próprio Deus. Para Locke, a soberania não reside no Estado, mas sim na população. Afirmava que, para assegurar um Estado de direito, os representantes do povo deviam promulgar as leis e o rei e o governo executá-las. Foi o primeiro a apresentar o princípio da divisão de três poderes, segundo o qual o poder do Estado se divide em instituições distintas, né? Que é o poder legislativo, que é o parlamento, o poder judiciário, que é o tribunal, e o poder executivo, que é o governo. Em suas obras, né, Locke escreveu Cartas sobre a Tolerância, de 1689, dois tratados sobre o governo, de 1689 também, Ensino acerca do entendimento humano, em 1690, e Pensamento sobre a Educação, de 1693. Para vocês eu deixo uma atividade, né? Escolha uma das obras de John Locke, comente e escreva, mínimo 20 linhas, certo? Então você vai escolher ou as Cartas sobre a Tolerância, dois tratados sobre o governo, Ensino acerca do entendimento, ou Pensamento sobre a Educação. Vão pegar um resumo deles ou vão ler a obra, né? E vão fazer com as suas palavras, né, 20 linhas. Beleza? Lembrando que o conteúdo das nossas aulas vocês podem estar acessando em escolapequenospassos.com.br. A gente se vê na próxima aula. Falou!